E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Aldrin, que é o meu canal. Meu nome é Aldrin Carvalho e hoje a gente vai continuar com a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Bem, hoje nós vamos falar dos pitagóricos e de Pitágoras. A gente vai ver que hoje em dia existe uma grande dificuldade em distinguir o que é doutrina dos pitagóricos e o que é doutrina do próprio Pitágoras. Os pitagóricos, discípulos de Pitágoras, Pitágoras aparentemente não deixou nada escrito, ou pelo menos se ele deixou, nós não temos hoje acesso a isso. Foi perdido ao longo do tempo, mas nós temos ideia do que era a doutrina da escola pitagórica, que provavelmente reflete de uma forma ou de outra a doutrina do Pitágoras. Mas tudo que temos hoje são textos de discípulos do Pitágoras. E que, para começar, algumas informações biográficas, como sempre. Pitágoras nasceu em Samos. O apogeu de sua vida ocorre em torno de 530 a.C. e sua morte foi no início do século V. E, além de influência filosófica e matemática e religiosa também, que teve essa corrente pitagórica, ela também teve uma influência política. Isso é interessante, eu não sabia disso. Parece que na cidade de Crotona, Pitágoras teve uma influência política bem grande e a ideia de política dele era um pouco baseada naquelas aristocracias que estavam relacionadas ao comércio, né? A gente já falou um pouco disso. Naquela época, a Grécia já estava passando por várias transformações econômicas e elites relacionadas ao comércio foram surgindo, e o Pitágoras defendia que essas elites deveriam ter, de alguma forma, um poder político mais forte, ou algo do tipo, pelo menos pelo que deu a entender aqui na escrita do Reale. E parece que essa questão política até custou a própria vida do Pitágoras, ou pelo menos indica que muita gente não gostava muito da forma na qual o Pitágoras queria fazer as coisas. O pessoal estava com medo do Pitágoras se tornar um tirano, chegar ao poder, que tacaram fogo no prédio em que ele se reunia com os discípulos dele. E dizem aqui algumas fontes que Pitágoras teria morrido nesse incidente, e outras fontes dizem que ele conseguiu fugir e só veio a morrer em Metaponto. Não sei onde é. É interessante a gente notar aqui também que logo depois da morte do Pitágoras, todos os discípulos se referiam a ele praticamente como um deus. O cara realmente era visto, eu não sei se ele se colocava nessa posição, mas ele era visto pelos discípulos como um sacerdote, uma figura sobre-humana. Quando alguém falava sobre a doutrina dele, alguém estava argumentando alguma coisa, e alguém perguntava, por exemplo, mas quem disse isso? De onde você tirou? E aí os discípulos diziam, ele o disse. Ele. O grande, o inefável Pitágoras. Bem, e qual é a doutrina desses pitagóricos, ou do Pitágoras? O que ele ou eles vão dizer? Bem, o Reale vai dizer aqui que tem uma frase que resume bem o que é o pensamento deles, e essa frase foi dita pelo Aristóteles, provavelmente na Metafísica, onde ele faz essa historinha da filosofia, essa mini história da filosofia. Os pitagóricos foram os primeiros que se dedicaram às matemáticas e as fizeram progredir. Nutridos pelas mesmas, acreditaram que os princípios delas fossem os princípios de todas as coisas que existem. E, uma vez que nas matemáticas os números são, por sua natureza, os princípios primeiros, precisamente nos números eles acreditavam ver, mais do que no fogo, na terra e na água, muitas semelhanças com as coisas que existem e se geram. Então, para os pitagóricos, o princípio, o arqué, nada mais é do que o número, os números. De fato, não é tão difícil conceber, porque eles tiveram essa ideia de elencar o número como princípio. Se a gente olha ao nosso redor, nós conseguimos ver harmonia nas coisas. De alguma forma, existe uma certa... existe uma referência ao número, a ideia de proporção. Você pode medir as coisas, você pode comparar uma coisa a outra pela sua extensão, né? Dizer que uma coisa é maior do que a outra, assim como um número é maior do que o outro. Então não é uma ideia, não sou uma ideia tão absurda assim. E ele vai até dizer aqui que talvez algo que tenha sido fundamental para que essa concepção surgisse para os pitagóricos é a descoberta de que os sons e a música
aos quais o Pitágoras e os pitagóricos dedicavam grande atenção, porque era um meio de purificação e catarse, são traduzíveis em determinações numéricas. Quando eles viram que essa coisa da música, esse sentimento que a música gera, esse efeito espiritual, vamos dizer assim, que é causado pela música, e eles viram que a música nasce de razões numéricas, nasce de proporção, de harmonia, de escalas, isso de alguma forma aponta claramente para que o número tem um papel fundamental na realidade. Né? Se aquilo que mais toca profundamente, que mais profundamente toca a alma humana pode ser reduzido de alguma forma a questões numéricas matemáticas, então talvez a realidade toda também possa ser reduzida a esse princípio numérico. E a partir do momento em que eles tinham, então, eles conseguiram chegar a essa conclusão de que a matemática dá origem à música, né, e que a música é essencialmente matemática, dirão eles aqui que a diversidade dos sons produzidos pelos martelos que batem na bigorna depende da diversidade de peso dos martelos, que é determinável por um número, né, o peso. Ao passo que a diversidade dos sons das cordas de um instrumento musical depende da diversidade do comprimento das cordas, que também é determinada por um número. E, bem, dessas e de outras observações, os pitagóricos também vão fazer desenvolvimentos para a própria teoria musical. Dirá o Reale aqui que os pitagóricos vão trazer a noção de oitava, a noção de quinta e de quarta, respectivamente 1/2, né, 1/2, 2/3 e 3/4. Bem, eu não sei quais de vocês têm alguma noção de teoria musical. Eu particularmente não sou nenhum grande estudioso disso, mas eu acho que eu sei o suficiente para poder explicar um pouquinho para vocês. Porque eu fiquei bem triste na última vez que surgiu algum assunto extra filosófico e eu não tinha me preparado para falar disso, eu já estava gravando vídeo e acabei não gravando sobre, que foi no caso do Teorema de Tales, no episódio sobre Tales de Mileto, obviamente. Então eu fiquei me sentindo meio mal e eu pensei, não, eu não posso deixar isso acontecer novamente e próxima vez que aparecer alguma questão desse tipo, ainda que eu não entenda sobre, ou entenda pouco sobre, como é o caso agora, eu vou arrumar um jeito de explicar. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Para quem não sabe, o que ele quer dizer com isso. Eu não vou usar vou buscar não usar nenhum vocabulário muito técnico, até porque eu corro risco de não ser entendido por vocês e também de falar alguma besteira. Então, não sei se alguém quiser comentar alguma coisa aí, complementar sobre essa questão musical, eu agradeço. Mas o que ele descobriu aqui? Relações harmônicas de oitava, quinta e quarta. Como se dá a oitava? Percebam que a relação da oitava se dá do seguinte modo, né? 1/2, 1/2. O que isso significa? Quando você toca uma corda inteira, por exemplo, aqui a última, que é a Mi, eu estou tocando a corda toda e ela está fazendo essa nota. A espessura da corda, o comprimento da corda, tudo nessa corda está de alguma forma fazendo essa nota. Se eu tocar a corda e ela tiver essas características, ela vai soar em Mi. Se eu divido essa corda na metade, né, no meio, e eu toco metade da corda, ou seja, daqui para cá, eu também obtenho um Mi. Mi. Desculpa a voz, mas só para vocês terem ideia. Mi. Mi. É exatamente a mesma nota, só que muito mais aguda. Né? Muito mais aguda. Isso se você dividir na metade. E é exatamente isso que o Pitágoras descobriu. Que depois que você passa por 8 notas, eu vou mostrar isso agora, a primeira nota se repete. Né? Isso dentro de uma escala normal. Eu não sei o nome próprio desse tipo de escala, mas é a escala que a gente está acostumado a ver normalmente, como, por exemplo, quando a gente faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deu uma notinha errada ali, mas vocês viram. Então percebam que essa é a escala de Dó. Dó é a primeira. Dó. A segunda é Ré. Ré. A terceira é Mi. Mi.
A quarta é Fá. Fá. A quinta é Sol. Sol. A sexta é Lá. Lá. Sétima é Si. Si. E a oitava é Dó de novo. Dó. Desculpa a voz de novo, mas enfim. Percebam que quando a gente acaba essa escala, a gente volta pro começo. E aí começa tudo de novo, só que mais agudo. E é exatamente isso que ele percebe. Isso no caso da oitava. Mas ele também percebe que a quinta, né, no caso do Dó aqui, foi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a quinta. Ele percebe que para tocar um Sol, a gente precisa pegar um Sol, no caso da escala de Dó, a gente precisa pegar uma corda em Dó, e em vez de tocar na metade, se a gente tocar na metade da corda, vai soar em Dó também. Mas se a gente tocar 2/3 da corda, vai sair em Sol. No caso, uma corda em Dó. E da mesma forma, se a gente tocar 3/4 dessa corda em Dó, a corda vai soar em Fá. Então, essa é basicamente a ideia. Eu tirei esse tempinho aqui, deixei o vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que deu para entender qual é a do Pitágoras nessa questão da música. E além dessa descoberta de que a música tem esses elementos numéricos e reduz-se de alguma forma a esses elementos numéricos, vai dizer o Reale que também, com certeza não menos importante, foi a descoberta de que fenômenos do universo no geral são determinados por números. Vai dizer ele aqui que são as leis numéricas que determinam os anos, as estações, os meses, os dias e assim por diante. Bem, a gente já falou recentemente, na primeira aula, se não me engano, na segunda, que os gregos pegaram conhecimentos tanto astronômicos quanto matemáticos de alguns povos que estavam por ali por perto, no Oriente Próximo, ali no norte da África, no caso do Egito, enfim. E a gente viu que astronomia e geometria, aritmética, foram dois desses conhecimentos que foram trazidos com mais força desses outros lugares. Então, esses conhecimentos são eminentemente matemáticos. São conhecimentos, são ciências que utilizam da matemática para estudar os fenômenos do universo. A gente sabe que o ano tem 365 dias, esses 365 estão divididos em 12 meses de 30 dias, e enfim, assim por diante. Cada dia tem 24 horas, etc, etc, etc. Então, existe essa constância numérica no universo. E vai dizer aqui até o Reale, talvez fazendo um juízo de valor, não tenho certeza, mas ele vai dizer que é compreensível que, impelidos pela euforia dessas descobertas, os pitagóricos tenham sido levados a encontrar também correspondências numéricas inexistentes, né, inexistentes entre os números e alguns fenômenos do universo. Ele vai dar um exemplo aqui de que, para os pitagóricos, a justiça também tinha um fundamento numérico. A justiça é fundamentada pelo número 4 ou pelo número 9. Ela pode ser representada pelo número 4 ou pelo número 9. Eu particularmente não acho que tenha nada de errado nisso, assim, porque ele fala que correspondências inexistentes. Talvez haja uma correspondência simbólica, que não é uma correspondência menos digna de ser observada, talvez. Mas aí é que ele diz, né? Porque o número 4 é o 2 vezes 2. O número 9 é o 3 vezes 3, né, que é, respectivamente, o quadrado do primeiro número par e do primeiro número ímpar. O 1 não é considerado um número... A gente vai ver isso mais pra frente, vamos voltar a falar disso depois. A inteligência e a ciência também, enquanto tem o caráter de persistência e de mobilidade, deviam coincidir com o número 1. Ao passo que a opinião mutável, né, aquela opinião incerta, aquele achar, ele oscila em várias direções, então ele corresponde ao número 2. Aí ele fala assim por diante, né, ele não vai citar todas as correspondências numéricas a fenômenos, mas nesses dois a gente consegue ter uma ideia de que existe uma relação simbólica para os pitagóricos, quer dizer, talvez para eles não tenha sido simbólica, talvez eles tenham percebido uma relação simbólica, que eles achavam ser uma relação real, vamos dizer assim, e que talvez não seja o caso. Enfim, não estou aqui para julgar isso. Mas eles conseguem observar essa relação entre o quadrado dos números, né, essa proporção mais fundamental, né, o 2, 2, é uma coisa
parece equilibrada, né, e que a justiça é exatamente isso. E aqui o número 1, como ciência das coisas, soa até um pouco óbvio, né? O 1 é o conhecimento, é aquilo que é fechado em si mesmo, aquilo que é de fato, né? Aquilo que é bem definido, né? É a certeza. Ele vai dizer aqui que talvez o homem moderno tenha um pouco de dificuldade para compreender isso, apesar de que eu não estou achando tanto, mas enfim, vocês aí julguem por vocês também. Mas ele vai dizer que talvez haja uma dificuldade do homem moderno para compreender o número como princípio, exatamente porque o número é uma abstração mental para nós. E, portanto, é um ente de razão. Para o antigo modo de pensar, pelo menos até Aristóteles, porém, o número era coisa real, e até mesmo a mais real das coisas, como no caso dos pitagóricos. Aí, claro, acho que dá pra gente fazer uma crítica metafísica a essa ideia do número como princípio. Bom, meu celular bugou agora, mas o que eu disse basicamente é que os números pares são derivados de uma predominância do princípio indeterminado, enquanto os números ímpares são derivados de uma predominância do princípio determinado. Para falar dessa ideia da concepção moderna. Eu particularmente não acho que seja tão difícil, porque essa ideia do número como algo real é algo que eu acho que foi se perdendo um pouco nos últimos séculos, talvez desde o século passado ou desde o século XIX, com o abandono da metafísica na hora de estudar outros ramos do conhecimento. A ideia do número tomado como real, eu acho que isso é algo bem contemporâneo até, eu diria. Ele vai falar aqui que depois do Aristóteles essa ideia mudou um pouco. Eu achava que a partir de Santo Tomás que havia essa distinção entre ente de razão e ente real, ente de fato, né? Mas parece que a partir do Aristóteles já tem alguma coisa nesse sentido. Eu não sei. Mas aí ele fala então que a gente deve tentar recuperar o sentido antigo do número, que é esse número real, para conseguir entender o que o Pitágoras está falando. Eu particularmente precisei fazer isso na minha cabeça, mas eu não acho que seja tão difícil assim para o homem contemporâneo, porque hoje em dia, realmente, a galera que estuda matemática, eu vejo muito isso, gosta de dizer que tudo é matemática e que matemática é absolutamente tudo, só que isso é uma impossibilidade metafísica por alguns motivos, inclusive esse que eu citei agora, que é o principal, né? Ou seja, a quantidade é a quantidade de alguma coisa, e esse alguma coisa é anterior ao número, né? Enfim, não sei se é o lugar para falar disso, mas agora que eu já falei, já que ele mencionou isso de alguma forma, então vamos falar, né? Tá falado, vamos continuar. E, para surpresa de todos, os pitagóricos vão dizer também que todas as coisas derivam dos números, ok? Mas que os números em si não são exatamente princípios, o que parece contradizer tudo que a gente falou até agora. E eu achei meio estranha essa forma de organizar o pensamento aqui, de ter colocado essa informação depois. Mas os números não são o primum absoluto. Eles mesmos derivam de alguma coisa. Mas vamos entender isso direitinho. Todos os números são uma quantidade indeterminada, que pouco a pouco vai se determinando. Então, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Assim, dois elementos constituem um número. Um indeterminado ou ilimitado e outro determinante ou ilimitante. Desse modo, o número nasce do acordo entre elementos limitantes e elementos ilimitados. Existe como que um princípio limitante, um princípio limitado, e essas duas coisas, de alguma forma, se entrelaçam, formando o número. Bom, meu celular bugou agora, mas o que eu disse basicamente é que os números pares são derivados de uma predominância do princípio indeterminado, enquanto os números ímpares são derivados de uma predominância do princípio determinado. Bem, nada como o bom e velho quadro, não é mesmo? Aqui vocês podem ver o número 2, uma representação antiga do número 2, baseado em pedrinhas que são colocadas sobre alguma superfície. O número 2, o número 3, o número 4, 5, 6 e 7. Bom, como vocês podem ver, o número 2 é representado por duas bolinhas e por entre essas bolinhas é possível que você passe uma seta. E essa seta passa livremente, indeterminadamente. Ela pode ir até o infinito. Não tem nada que impeça que ela passe por aqui. Já no número 3 também consiste nessas duas bolinhas, mas ela tem uma terceira bolinha que limita a passagem dessa seta. Da mesma forma, o número 4.
Tem duas bolinhas em cima, duas bolinhas embaixo, e aqui você pode passar uma seta livremente por entre essas duas bolinhas, essas 4 bolinhas agora. E no número 5 isso não é possível, porque por ser um número ímpar, também aparece uma bolinha aqui na extremidade que impede que essa seta prossiga. Da mesma forma, o número 6, que tem 3 em cima, 3 embaixo, a seta passa livremente pelo meio. E no número 7 isso também não funciona, porque essa bolinha limita a passagem da seta. Então, sempre nos números ímpares, sobra uma bolinha, essa bolinha é colocada aqui na ponta, e isso impede que se passe uma seta que corte esse número. Nesse sentido que os números ímpares impõem limite de alguma forma, né? Diferente dos números pares que têm essa abertura, essa indeterminação. Pitágoras também vai reconhecer os números ímpares como princípios masculinos e os números pares como uma representação do feminino. É muito interessante, porque eu não sei quais de vocês estão acompanhando a minha série de lives com meu amigo Marcelo do Resenha Forense, mas o Jordan Peterson, no livro que a gente está resenhando, 12 Regras para a Vida, recomendo imensamente, assistam, está no canal dele ou no Instagram dele. Nesse livro, o Jordan Peterson, ele coloca o masculino como princípio de ordem, de alguma maneira, e o feminino como princípio de caos. Ele diz que é sempre importante esse equilíbrio entre caos e ordem. E isso é muito bem representado no masculino e feminino, né? A ordem demais tem suas consequências ruins, e o caos demais tem suas consequências ruins também. E aqui você vê que tem algo muito parecido, né? Se o par é o feminino, o par é exatamente o caótico, o ilimitado, o que deixa passar a seta, como a gente acabou de ver. E o ímpar é o masculino, é aquele que impõe limite, que tem uma ordem, que é um pouco mais fechadinho. Os pitagóricos também eles vão classificar os números ímpares como números quadrados e números pares como números retangulares. Por que isso acontece? E isso reflete muito essa ideia de perfeição e imperfeição em relação aos números pares e ímpares. Ímpares e pares, respectivamente, né? Perfeição, imperfeição, ímpar, par. Bem, ele vai dizer o Reale aqui que quando você pega a unidade, você pega o 1, que é o princípio de todos os números, e você dispõe os números ímpares em torno dele, você vai obter sempre um quadrado. Então, você pega o 1, e em volta dele você dispõe o 3, em volta do 3 você dispõe o 5, em volta do 5 você dispõe o 7, e assim por diante. Por esse desenho aqui já dá para ver que esse quadrado vai continuar sempre crescendo e vai ser sempre um quadrado. Mas e se a gente fizer isso com os números pares? Tá mais feio porque tá torto, mas ainda que as linhas estivessem retinhas, a gente vê que tem um quê de imperfeição aí, existe alguma coisa estranha. Percebam que a figura formada é um tanto irregular, né? É um retângulo e não um quadrado, né? Assim, a despeito das minhas linhas tortas que eu acabei de perceber que ficaram uma bosta. Percebam, aqui a gente começa com a unidade, depois a gente vai para o 2, depois do 2 a gente vai para o 4, depois do 4 a gente vai para o 6, depois do 6 a gente vai para o 8. E a figura que prevalece é um retângulo, é uma figura irregular. De novo, a ideia de imperfeição aqui presente nos números pares. Bem, peço a ajuda aqui do nosso amigo Quadro Branco de novo para explicar por que os pitagóricos entendiam o número 10 como um número perfeito. Até hoje, o 10 dá a noção de completude, né? É um número simbolicamente muito utilizado. A gente tem os 10 mandamentos, por exemplo, que de alguma forma esgotam as regras gerais, vamos dizer assim, do comportamento de um cristão, ou de um judeu também, né? Enfim, de alguém que acredite na tradição abraâmica. E, enfim, é porque ele é concebido como o número 10. Essa aqui é a representação dele, 4, 3, 2 e 1. A gente pode ver dessa forma a partir de qualquer uma das arestas, e em todas as arestas começa pelo 4. A gente vai ver que o número 4 está sempre presente aqui, provavelmente por causa daquela noção que a gente já viu de relacionar o 4 com a justiça. Por que seria um número perfeito? Diz o Reale aqui, citando às vezes o Pitágoras, às vezes não citando, que no 10 estão contidos igualmente os pares e os ímpares. Os 4 pares, 2, 4, 6, 8, e os 4 ímpares, 3, 5, 7 e 9. Resultam iguais também os números primos e os compostos. 2, 3, 5 e 7, primos, e compostos 4, 6, 8 e 9. Primos são os números primeiros. Você não consegue reduzir esses números a outros, a não ser que você
divida por 1, né? Ou você divida por ele mesmo. Mas, enfim, isso é outra questão. Então, percebam que existe essa presença forte do número 4. São 4 primos, 4 compostos, 4 ímpares, 4 pares, e 4 é a noção de justiça que a gente viu. Então, existe esse equilíbrio no número 10. Além disso, ainda nessa noção do 4 também, ele vai dizer aqui que o 1 equivale ao ponto. Seria talvez aquele elemento da matemática sem dimensão alguma. O 2, a linha. Já temos uma dimensão. O 3 ao triângulo. Já temos 3 dimensões. E o 4, a pirâmide. Temos 3 dimensões, então, formando, né, que, enfim, são princípios das coisas da realidade. Aí, é exatamente o que está representado aqui, né? O 4, o 3, o 2 e o 1. O ponto, a linha, a figura plana, no caso o triângulo, e a pirâmide. E é muito interessante isso. O 10 esgota os números fundamentalmente nesse sentido também. Vai dizer ele aqui que no 10 também estão contidas relações de igualdade, de menos mais, de todos os tipos de números também. Os lineares, os quadrados e os cúbicos. Você pode, por exemplo, pegar o número 3, 3 ao quadrado é 9. Também está, tanto 3 como 9 estão contidos no 10. Você pode pegar o 2 ao cubo, que é 8, que também está contido no 10. Tanto 2 como 8. Então, o 10, ele de alguma forma tem em si todas essas relações numéricas possíveis. E uma conclusão que, de certa forma, se impõe quando a gente entende o princípio como número e todas as coisas podendo ser reduzidas ao número, é que se o número é ordem, é um acordo entre elementos ilimitados e limitados, como já falamos, e se tudo é determinado pelo número, então tudo é ordem. Se o número é ordem e tudo é número, tudo é ordem. E aí diz o Reale aqui que com essa mentalidade dos pitagóricos, com essa visão dos pitagóricos, o mundo deixou de ser dominado por obscuras e indecifráveis forças, tornando-se número, que expressa ordem, racionalidade e verdade. Agora o mundo pode ser absolutamente medido e tudo que a gente vê é uma expressão dessa ordem primordial numérica, aritmética, matemática. Tem uma frase do Pitágoras aqui que expressa muito bem, que expressa bem o espírito da filosofia deles, da concepção do mundo deles. Começa o Reale antes de citar, né? É dos pitagóricos a ideia de que os céus, girando precisamente segundo o número e a harmonia, produzem celeste música de esferas, belíssimos concertos, que nossos ouvidos não percebem ou não sabem mais distinguir, por estarem tão habituados desde sempre a ouvi-los. Quer dizer, a realidade tem uma ordem tão perfeita e que nós estamos há tanto tempo acostumados com essa ordem, nós simplesmente não a percebemos. A ordem está em todo lugar, nós desde sempre estamos acostumados com essa ordem, a gente está habituado a isso, a gente não consegue conceber nada fora da ordem, e é exatamente por isso que às vezes a gente não percebe o quão ordenadas são as coisas. E aí ele faz a referência à música, né? Ele diz que essa harmonia toda produz celeste música de esferas, belíssimos concertos. Ele faz essa analogia com a música e que é exatamente isso que é a filosofia pitagórica. Né? Tudo é harmonia, tudo é proporção, tudo é música, de certa forma. Bem, pessoal, para fechar o vídeo de hoje, o Reale vai falar um pouco sobre a vida pitagórica. Os pitagóricos, eles viviam em comunidades, eram bem fechados, então isso talvez seja um dos motivos pelos quais a gente não tem tanta informação sobre o que se passava ali dentro, sobre o que os pitagóricos faziam, sobre o que o próprio Pitágoras falava. Como a gente já disse, Pitágoras aparentemente não deixou nenhum escrito, se deixou não chegou até nós. O Pitágoras pega algumas concepções de vida do orfismo, a ideia de que existe a culpa a ser espiada, etc, etc. A gente já viu isso em alguns outros filósofos, no Heráclito. Só que aí vem o diferencial do Pitágoras. O Pitágoras parece que é o primeiro a sustentar a ideia de metempsicose, que talvez hoje alguém fosse chamar de reencarnação. Eu prefiro não falar nesse termo, porque talvez seja anacrônico, enfim, vamos usar o termo correto. Eu acho que é o termo mais geral, né, para esse tipo de doutrina. Metempsicose. Ou seja, uma pessoa depois que morre, ela pode encarnar em outro corpo. Os pitagóricos acreditavam que você, ao morrer, poderia encarnar também num animal. É interessante isso. Havia comunidades pitagóricas, eu não tenho tanto conhecimento disso, mas eu sei que havia alguns discípulos de Pitágoras que eram vegetarianos, vamos dizer assim, não comiam carne. Não sei se vegetariano também é um termo anacrônico, mas deu para entender a ideia, né? Eu não sei se o próprio Pitágoras via dessa forma e tal, mas, enfim,
Imagina, né? Você está comendo bichinho ali, você pode estar comendo a sua mãe, que morreu semana passada, por exemplo. Então, não é uma ideia muito legal. Faz bastante sentido. E, bem, considerando que há essa culpa, os pitagóricos também trazem uma concepção diferente. Porque até então, ao que deu a entender aqui, no orfismo e nas concepções inspiradas pelos órficos, a morte necessariamente trazia aquela expiação, né? Você morre, a sua culpa vai estar necessariamente expiada. Mas, aqui nos pitagóricos, de alguma forma, o fim da vida é libertar a alma do corpo, e para alcançar esse fim, você precisa se purificar. E essa purificação não se dá exatamente na morte, simplesmente na sua corrupção. Você tem uma prática de vida que permite essa purificação. E aí você se encarna exatamente para continuar se purificando. E é exatamente nisso que consiste a vida pitagórica. Através do conhecimento, através, né, desse conjunto de conhecimentos encontrados, descobertos pelo Pitágoras, que se dá essa purificação do ser humano. Vai dizer aqui o Reale que é exatamente essa vida dedicada à busca da verdade e do bem, através do conhecimento, que é a mais alta purificação. Parece que há outras maneiras de se purificar, talvez através da música, como ele mesmo disse mais cedo, mas a contemplação desses conhecimentos que o Pitágoras descobriu, que o Pitágoras teve, que a gente pode alcançar de fato a nossa purificação e atingir uma comunhão com o divino, como diz aqui o Pitágoras. Bem, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu espero não ter perdido muito tempo com aquelas outras questões da música, do número aqui que eu peguei o quadro. Mas eu acho que ficou legal. Bom, deixem suas opiniões. Vocês acham que deveria ter, não deveria ter? Bem, é basicamente isso. Obrigado a quem assistiu. Deixem um like, favoritem o vídeo, etc, etc. Divulguem, se inscrevam e é basicamente isso, ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau.